Olá pessoal, que Deus abençoe vocês, é o ministro Fábio falando. Nesse vídeo eu quero falar aqui de uma forma bem espontânea sobre o livro Pequeno Príncipe. Como eu sou nascido na década de 80, então nos anos 90 eu ainda assistia ali já os desenhos. E crescendo, fui buscando as informações para atender as curiosidades e cheguei à literatura, né? Tem tempo que eu queria falar sobre esse livro, mas relendo, né, o livro do Antoine Saint-Exupéry, francês, eu vi como a literatura clássica é rica na sua simplicidade. Eu acho legal que ele usa essa narrativa lírica, dramática, melancólica, vamos dizer assim, em suas poesias. E no fim, né, das conclusões, eu tenho aqui um exemplar que tem os desenhos originais. Eu não vou mostrar para não dar a entender que é propaganda, né? Mas vou passar assim rapidinho para vocês. O meu entender é que o Pequeno Príncipe é ele mesmo. Por quê? Porque a gente vê as críticas ao mundo dos adultos. A gente vê ali ele falando do egocentrismo do adulto, aquele rei solitário, o acendedor de postes, o contador de estrelas. Parece que a vida adulta fica sem graça, resumida a números, né? e ansiedades pelas coisas do amanhã, que se perde a essência da vida que as crianças têm, e tem de sobra. Aí eu procurei ler sobre o autor, né, e fiquei muito impressionado mesmo. O livro é muito forte. Por quê? Porque nós vamos analisar aqui, isso é uma síntese, mas também eu estou deixando aqui a minha forma de se entender o livro, o que eu entendi. Ele pode ser entendido de diversas formas por causa dessa linguagem fictícia, né? Então tem um personagem de verdade, tem acontecimentos de verdade que o autor vai tentar passar para o leitor. É uma expressão do seu íntimo, se percebe isso. Mas assim, fora a crítica do mundo adulto e a pureza da criança, eu vejo assim, das frases, né, que me chamam muita atenção. Aquela que diz que tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Isso aqui mexeu muito comigo. É uma mensagem muito forte. De compromisso com o ser, de compromisso com relacionamentos, né, de amor, de afeto, valores explícitos de uma forma bem consistente. E outra também que o essencial é invisível ao coração, né? Ali já é no diálogo com a raposa. Achei interessante, muito bem, muito verdade. Realmente as coisas essenciais não se vê com os olhos, com o coração. Então a gente fica naquele negócio, né, de realmente entender que se amar não é olhar um para o outro, mas olhar para a mesma direção. Isso é muito legal. Tem personagens, né, importantes aqui no livro, além do Pequeno Príncipe, como a jiboia, a cobra, a própria raposa, a flor, seu planeta, né, a questão dos vulcões, que, pelo que eu conheci da história do autor, me fez refletir o que eu entendi, o que ele queria dizer, quem são realmente os personagens e o que está sendo retratado. Bem, o autor ele vai estar vivendo ali num contexto da Segunda Guerra Mundial. A França estava sendo ocupada pelos nazistas e ele vai se refugiar nos Estados Unidos. Então a gente vê um contexto sério. Ele, pelo que eu li a resumo, na verdade ele era um príncipe, né, de família nobre, muito intelectual, já tinha algumas obras que ele escrevia antes do Pequeno Príncipe, era um ótimo piloto de avião, trabalhou para fazer entregas, né, como uma espécie de correio, e segundo que eu li ali na sua biografia, no resumo da sua história, ele também trabalhou tirando foto de locais estratégicos na época da guerra, Segunda Guerra Mundial. Aí, olhando para esse contexto, que eu vi? A expressão dele, porque quando ele
ele se refugia, ele teve um acidente de verdade, não sei se é 1933, e ele fala no livro do acidente que chega o Pequeno Príncipe e tal, ali, e começa a perguntar para ele sobre os desenhos e tal, pede o carneirinho, mas se o carneirinho comer, né, ali tem a focinheira e tal. Quando ele está nesse acidente no meio do deserto, é interessante que isso aconteceu na vida dele. Se eu não me engano, em 1933, né, ele caiu numa competição de pilotos, caiu com um acompanhante, que segundo a história faleceu, e ele ficou perdido, né, no deserto, quando estava quase morto de fome e sede, delirando. Ele foi achado por um beduíno, isso é fato real, do Anthony Saint-Exupéry, né? Um nome bem difícil aqui, mas gosto de falar Anthony Exupéry, né? Então, ele foi ajudado por um beduíno e, segundo a história, ele ficou tendo delírios, via que conversando consigo mesmo, como se ele visse buracos na areia que achava que era tocas de raposa. E aí pode ser que entre a raposa também no livro fictício, né? No clássico. Mas vamos lá, o que é que eu vou tentar passar aqui para vocês, o que me chamou a atenção, que eu entendi do livro? Que o Pequeno Príncipe é ele mesmo. E aquela passagem que o Pequeno Príncipe chega no deserto até ele, ali é ele adulto sendo induzido a voltar a ser criança. Até aquela vida da infância dele que ele perdeu, né, e que a guerra, segundo o que eu entendo, tirou dele. Tá? Essa é a primeira questão. A outra, que da cobra que engole tudo, eu acredito que ele está falando da guerra mesmo, né? Que é que chega mata. Tanto que o Pequeno Príncipe é picado lá e pela serpente. E eu acredito que ele está dizendo que a guerra, né, aquela situação dele ser obrigado a ir para a guerra, matar os sonhos dele. Então aquela cobra matou os sonhos dele no livro, que eu entendo. Matou o que ele queria fazer, que era escrever, que era ter a sua liberdade. Ele não queria a guerra, né? A guerra matou muita gente. Infelizmente, nessa filosofia política, né, que nós sabemos que tem alcançado muito, chamado comunismo, socialismo, ainda insiste, né, não de forma bélica hoje, mas de forma cultural, impondo, mudando na sociedade, impondo leis que distorcem valores, destrói o ser humano, a cultura, inverte para destruir, ainda continua matando, e essa era a tristeza dele. E a tristeza dele também não era só pela guerra, mas por quê? Porque ele, não querendo ir para a guerra, ele foi muito acusado de ser traidor, né? Em vez de estar lá com a Inglaterra na resistência, lá, o antinazismo, ele foi para os Estados Unidos se refugiar, então isso mexeu muito com ele, foi muito atacado. E aí o que acontece? Ele nesse refúgio escrevia, e algumas pessoas dizem que ele vivia muito angustiado, nessa tristeza por causa da guerra, e ele queria fazer o que ele gostava. O que eu acho o que eu entendo no livro, a questão do vulcão, dos vulcões e da Rosa. Acredito que era algum relacionamento amoroso que ele tinha. A forma que ele fala da Rosa, a forma que a Rosa, só aquela Rosa por causa dos cuidados dele por ela, aquela vaidade, parece que ele estava falando dos conflitos amorosos, ou conflito amoroso dele com uma esposa, eu não sei, possa ser que ele quis passar isso no livro, né? Sua própria experiência amorosa e seus conflitos, a vaidade ali, da suposta mulher da Rosa que ele devia cuidar, né? E a história agora, né, verídica, que eu vou passar aqui, é interessante. Por quê? Porque eu fui entender, fui ler, que ele ficou assim muito pesaroso de ter sentido assim um meio que, poxa, abandonei a França, meus conterrâneos, né, na guerra. E aí ele decide voltar, ele é um piloto muito hábil, e ele volta para a Segunda Guerra Mundial, e ele deixa os exemplares, né, do livro com alguns amigos, praticamente pronto, e a vontade dele é que ele voltasse da guerra e publicasse o seu livro, O Pequeno Príncipe. E o que é mais forte aqui é que ele foi para a guerra, deixou os exemplares com alguns amigos, só que ele não ia voltar mais. É o que acontece em missões de reconhecimento, se eu não me engano, no norte da África, né? Mas posso estar errado, ele é abatido por um avião nazista. O seu navio caiu, né,
o seu avião caiu no mar e, segundo a história, lá para 2002, algumas décadas depois, que foi encontrado os destroços do avião, mas o seu corpo de Exúperi nunca foi encontrado, ou seja, ele não voltou para publicar aquilo que ele queria expressar, né? Então, assim, é um pouco triste, mas entendo que essa foi a cobra que picou ele, como se ele estivesse predizendo a morte dele, né? A cobra já tinha matado sonhos com a guerra, né? E agora literalmente o mata, né? Então ele é abatido na Segunda Guerra Mundial e ele não soube o que o livro dele se tornou. Ele não soube a grandeza do que ele expressou, a contribuição para a sociedade, para gerações futuras como a minha, como a sua, que foram encarecidamente enriquecidas por esse conteúdo, com essa arte literária chamada literatura clássica, denominada como literatura clássica, que nos faz refletir na criança que tem em cada um de nós e que a gente não deixe essa criança morrer, a gente não deixe ela se perder nesse mundo de ambições, de guerras, de conflitos que não levam para lugar nenhum. Espero que você tenha gostado dessa reflexão rápida do livro O Pequeno Príncipe, Anthony de Saint-Exupéry, que é um santo. Então acredito que é isso. O Pequeno Príncipe era ele, né? De família real, intelectual, com sonhos, habilidades, mas a guerra matando sonhos, sufocando potencial da criança que um dia ele foi, e acho que isso ele conseguiu mostrar, que a vontade dele era como se ele quisesse voltar àquela criança que se perdeu, né? Que um dia ele foi, né? E de uma forma profética, né? Ele descreve ali a morte, sua própria morte, a morte dos sonhos, e acho que deixa um aviso para todos nós, não deixarmos a criança de nós que sonha, que acredita, que se relaciona, que é pura, morrer. Acho que ele deixa isso aí bem claro. Essa é a minha interpretação aí para vocês, tá? Amantes da literatura. De vez em quando eu coloco uns vídeos aí, tá? E dentre outros assuntos que edificam. Mas nesse dia de hoje eu deixo para vocês essa reflexão. O Pequeno Príncipe, que foi um desenho que assisti muito, que veio de um livro que conta uma história de alguém aí que teve esses sentimentos e pôde compartilhar com o mundo. Um abraço, beijo do coração, Deus abençoe e até mais.